Era uma noite fria e silenciosa no mosteiro de São Bento, encravado entre as montanhas nebulosas de uma Europa medieval. O som do tinteiro, sendo molhado por uma pena de ganso, cortava o silêncio como um sussurro de eternidade. Frei Inácio, já de idade avançada, curvava-se sobre um pergaminho, copiando meticulosamente as palavras do Evangelho segundo Mateus. A vela tremulava ao lado, iluminando não apenas o manuscrito, mas séculos de fé. Cada palavra que ele transcrevia era fruto de gerações que vieram antes dele. Não havia imprensa, não havia Google e, surpreendentemente, nem mesmo uma Bíblia completa, pelo menos não como conhecemos hoje. Enquanto isso, em um salto temporal ousado, somos levados para um cenário atual. Uma faculdade de teologia onde Daniel, um jovem estudante protestante, está em debate com o professor da disciplina de patrística. Ele desafia: professor, por que precisamos da tradição? A Bíblia já é suficiente. O professor sorri com a paciência dos que conhecem as raízes. Daniel, você já se perguntou: quem compilou essa Bíblia? Quem decidiu quais livros eram inspirados e quais não? Daniel hesita. A Bíblia não caiu do céu encadernada, continuou o professor. Foram séculos de discernimento, sínodos, concílios, mártires, monges, todos movidos por algo que não estava escrito, mas transmitido: a sagrada tradição. A aula termina, mas a pergunta fica como uma pedra no sapato. Daniel decide pesquisar por conta própria. Naquela noite, sonha com uma biblioteca antiga, paredes altas, livros gigantes e, ao fundo, um monge escrevendo. Era Frei Inácio, transcrevendo o mesmo texto de Mateus. Ao perceber Daniel, o monge lhe diz: sem nós não haveria sua escritura. Nós a copiamos, protegemos, defendemos, mesmo sem imprensas ou likes. Daniel acorda confuso, mas com uma faísca. E se a Bíblia precisasse da tradição tanto quanto a palavra precisa? Da voz. Na manhã seguinte, Daniel chega à biblioteca da universidade. Ignora os resumos de teologia sistemática e vai direto aos volumes empoeirados da seção patrística. Livros com nomes que nunca ouvira antes: Irineu de Lyon, Clemente de Roma, Orígenes, Eusébio de Cesareia. Entre as páginas, descobre um fato perturbador. Durante os primeiros 300 anos do cristianismo, não havia um Novo Testamento definido. As comunidades usavam textos variados, evangelhos reconhecidos, cartas de apóstolos, mas também escritos apócrifos. E em meio à perseguição, havia algo que unia os cristãos: a transmissão oral viva, contínua da fé dos apóstolos. Uma tradição com T maiúsculo. O que mais o chocou foi saber que o cânon da Bíblia só foi oficialmente fechado pela Igreja no Concílio de Cartago, no ano 397 d.C., e foi confirmado de forma definitiva no Concílio de Trento, mais de 1000 anos depois. Daniel lê em voz alta, atônito: nada será lido na igreja sob o nome de Escritura, senão os livros que recebemos dos apóstolos e da tradição da igreja. Concílio de Cartago. Se a Bíblia veio da igreja, como ela poderia ser a única autoridade sem sua própria origem? O pensamento incomoda. Ele volta para casa e liga o computador. Busca o Catecismo da Igreja Católica, um documento que sempre ouviu dizer ser extrabíblico. Encontra ali, no parágrafo 78, a tradição é a transmissão viva da palavra de Deus. Lê também a Constituição Dei Verbum do Concílio Vaticano II. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um único depósito sagrado da palavra de Deus. Enquanto isso, no mosteiro do sonho anterior, Frei Inácio continua escrevendo. Ao seu lado, pergaminhos queimam. São textos considerados heréticos pelos padres da igreja. Evangelhos gnósticos, fábulas e doutrinas estranhas. Inácio os examina.
compara com o que recebeu dos apóstolos por meio da sucessão dos bispos e os descarta, preservando a fé verdadeira. Daniel percebe: a tradição não é o acréscimo humano que sempre imaginou. É o critério que protegeu a Bíblia do erro. O som de uma mensagem chega no celular. É seu pastor marcando um encontro. Mas Daniel hesita. Pela primeira vez, sente que há algo que sua tradição não pode explicar sozinha. Daniel caminhava pela cidade como quem carrega um peso invisível. Suas certezas começaram a desmoronar, não como um castelo de areia, mas como uma muralha que revela, sob as rachaduras, uma estrutura muito mais antiga e profunda. Cada passo ecoava em sua mente a pergunta que o tirava o sono. Se a Bíblia é a regra de fé, quem definiu essa regra? Decidiu entrar em uma antiga igreja católica no centro da cidade. Era um lugar que costumava evitar. Ao cruzar as portas, sentiu o cheiro do incenso antigo, o ranger da madeira sob seus pés e uma estranha paz. No altar, uma imagem de Cristo, Pantocrator. Ao lado, a Virgem Maria com o menino nos braços. Sentou-se no banco e observou. Um senhor idoso com olhar pacífico aproximou-se devagar. Era o sacristão. Notando a inquietação de Daniel, sentou-se ao lado e disse: "Está buscando algo, filho?" Daniel hesitou, mas respondeu: "A verdade. Quero entender como confiar numa igreja que dizem inventou tradições humanas." O velho sorriu, não com sarcasmo, mas com compaixão. "Então, você quer entender o que a igreja realmente guardou e o que o mundo apenas acusa." O idoso então contou a história dos primeiros cristãos. Falou sobre São Policarpo, discípulo direto de João Evangelista, que testemunhou a fé recebida não por leitura, mas por escuta, por convívio, por imitação viva. Contou sobre Santo Inácio de Antioquia, que em 107 d.C. já chamava a igreja de católica e dizia: "Onde está o bispo, ali está Jesus Cristo." Daniel ficou em silêncio. "Veja, meu jovem", continuou o sacristão. Antes da letra vir o papel, veio a voz viva dos apóstolos. A transmissão oral, como um pai que ensina o filho a rezar. A tradição é isso. O evangelho vivido e transmitido antes mesmo de ser escrito. Ele então citou 2 Tessalonicenses 2,15. "Irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos ensinamos, seja por palavra ou por carta." Daniel arregalou os olhos. Já lera aquele versículo, mas nunca o havia percebido assim. O idoso então apontou para o altar. Ali está a palavra feita carne. E aqui, ao redor dele, está o corpo místico, a igreja. A mesma que protegeu, discerniu, viveu e entregou. A Escritura com fidelidade. Não são coisas opostas. A Bíblia e a tradição são duas mãos de um mesmo corpo. Daniel saiu daquela igreja diferente. Pela primeira vez, sentiu que a fé que ele julgava pura talvez estivesse incompleta. E que a igreja que rejeitou por anos talvez fosse a única que guardava a plenitude. Naquela noite, Daniel encarou sua Bíblia com novos olhos. Como quem reencontra um velho amigo e percebe que havia muito que nunca entendeu. Passou os dedos pelas páginas e, quase como um reflexo, abriu no Evangelho de João. Ali, como uma flecha no coração, leu em João 21:25. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se todas fossem escritas, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Aquilo que antes parecia um mero encerramento poético, agora gritava como uma revelação. Nem tudo que Jesus fez foi escrito, mas tudo que ele fez foi vivido. E essa vida continuou na igreja. Daniel lembrou-se da conversa com o sacristão, do sonho com Frei Inácio, da pesquisa sobre os concílios, dos textos dos padres da igreja. Tudo se encaixava como um mosaico esquecido. Bíblia é palavra de Deus, sim, mas não está sozinha. Foi dada pela igreja
discernida pela tradição, protegida pelo magistério. Ele então abriu o catecismo novamente e encontrou um trecho, nos parágrafos de 81 a 85, que parecia ter sido escrito para ele. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus, enquanto redigida sob a inspiração do Espírito Santo. A Sagrada Tradição transmite integralmente a palavra de Deus, confiada por Cristo e pelo Espírito Santo aos apóstolos. O magistério da Igreja é seu intérprete autêntico. Daniel então compreendeu. O problema não era a Bíblia, era a falsa ideia de que ela caminhava sozinha. Ele percebeu que sua fé, embora sincera, era como alguém que tenta viver de um único pulmão. Possível, mas limitado. Na semana seguinte, retornou àquela mesma igreja. Não como visitante, mas como quem se reencontra com a própria história. Sentou-se, ouviu a liturgia da palavra e pela primeira vez entendeu que aquela proclamação não era apenas leitura, era palavra viva, nascida da mesma fonte que um dia os apóstolos beberam e que agora corria entre os séculos, sem interrupção. Ao final da missa, ajoelhou-se. Não pediu sinais, não exigiu provas, apenas agradeceu. E naquele silêncio sagrado, entendeu o que Frei Inácio dizia no sonho. Sem tradição, não há escritura. E sem igreja, não há nenhuma nem outra.